tal de giro, foi dar uma voltinha. As pessoas gostam muito deste carro. Ele não tem radiador. Em vez de molas, tem barras de torção. Seu motor é refrigerado a ar. Embaixo, ele é todo protegido por uma chapa de aço. Mas sabe por que as pessoas cada vez mais gostam dele? Porque se ele não fosse um Volkswagen, olha o que ele estaria valendo depois de um tempinho. Mas um Volkswagen é um Volkswagen, até na hora de vender. Lá por volta de 1961, mais ou menos, teve uma crise de gasolina e trabalhava com o meu assistente, o Silvio Cosentini. Então, todo mundo falava em economia de gasolina e nós tínhamos um Fusca. E nós fizemos 2 peças de alumínio, encaixamos na traseira do Fusca e saímos na rua com um strip na traseira da janela. Faça como a gente, economize gasolina. E desenhamos 2 aparelhos de dar corda no carro, e ficava engraçado, nós andamos na Praça da República, Avenida Paulista, com esse aparelho aqui, imaginando que ele era de dar corda. Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen. Volkswagen, Volkswagen. Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen. Volkswagen, Volkswagen. Volkswagen. Em cada 2 automóveis que se fabricam no Brasil, 1 é Volkswagen. Por que essa preferência? Bom senso. Foi muito fácil para o Sr. Almeida decidir comprar um Volkswagen. Ele fazia questão de um carro sem radiador. Nada de bombas d'água, entupimentos, vazamentos. Um carro refrigerado a ar. Afinal, onde já se viu ar ferver? Pois é, o Sr. Almeida está muito satisfeito com seu Volkswagen. E para ele não foi difícil comprá-lo, porque o Sr. Almeida trabalha num ramo bastante lucrativo. Aí houve uma época em que nós sofremos racionamento de gasolina. Aí houve a crise do petróleo. Custava os tubos botar gasolina no carro. E, como você sabe, a importação era da ordem de quase 80% do que a gente consumia. E havia poucos dólares para se comprar petróleo da Arábia Saudita, eu sei lá de onde vinha, do México, uma parte e tal. Aí nós fizemos esse anúncio, que era um anúncio que mostrava o que esse Volkswagen era capaz. Era um carro cujo título diz, ele foi buscar petróleo lá fora. Ou seja, a Volkswagen trocava automóvel por petróleo. Em vez de levar dólar daqui, levava o Fusca para a Arábia Saudita. Aqui está o anúncio. Nas reuniões de criação, a gente tinha... A primeira coisa das reuniões era fazer o contrário do que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, era fazer a coisa bem descontraída, era fazer a coisa bem solta, e a gente ficava bem à vontade. E depois de se conhecer o brief e a razão pela qual a gente estava ali reunido, conhecendo, tendo muita informação sobre o produto, a gente já tinha, mas sobre a ocasião e por que se estava fazendo uma nova campanha, os profissionais traziam papéis para a reunião. E um ou outro diretor de arte vinha com um maço de papel, assim como se ele tivesse feito 35 ideias. Na verdade, que ele apresentava as primeiras 2 e depois dizia, não, isso aqui é papel branco, que eu não tive tempo de preencher ainda e tal. Mas tinha os mais espertos que esperavam um ou outro colega dizer as ideias. Poxa, você me tirou essa ideia, estava aqui, então nem vou apresentar porque você já fez uma ideia boa e tal. O brainstorm é rico de aspas, de liberdade e de ambiente gostoso e até mesmo de historinhas engraçadas, como, por exemplo, o caso do Arapa. Ele tirou umas férias e viajou para fora e foi para o sul do país. Ele devia voltar numa certa data. Passado uns 4, 5 dias, ninguém tinha notícia dele. Aí ele ligou para a agência e falou com a Almerinda, que na época cuidava da administração da criação. Então, Almerinda, avisa o Alex aí que eu estou aqui ainda com o carro quebrado, eu estou aqui no sul, não pude voltar. E ele tinha um Chevrolet antigo. E meu carro está quebrado, eu tenho uma oficina aqui, não acha peça, não sei o quê, eu vou me atrasar e tal. A menina veio falar comigo, eu falei, tá ótimo, não tem o menor problema, boa, ele que faça bom proveito. Mas tem uma coisa, de castigo, entre aspas, né, brincando, quando ele chegar aqui, ele vai ter que fazer um anúncio exatamente contando essa história e vai ter que comprar um Fusca, que é para acabar com esse negócio de desculpa que quebra carro. E ele fez um anúncio como esse que vocês estão vendo agora aí. Alô, Almerinda, aqui é Arapa. Meu carro quebrou aqui, não tem peça. Só tem serviço Volkswagen.
tá sozinho. É, mecânica garantida. Vou vender sim, se achar alguém, né? E comprar um Fusca. Tchau, não sei quando chega. Meu pai só compra Fusca. Meu pai nunca fica bravo. Com o Fusca, você sabe que quando sai, chega. Dentro do tema em que ele era parecido, igual ou semelhante, a gente fazia coisas sempre jocosas. Por exemplo, quando se fazia... existem fórmulas difíceis de se aperfeiçoar, se ligava, claro, se falava do Fusca, mas se ligava a uma embalagem que a natureza criou e jamais alguém conseguiu imitar. Como todo mundo sabe, todo produto ou serviço tem um slogan, que o slogan não é outra coisa senão alguma coisa para ficar... É uma linha que liga toda vez que você faz a campanha ou anúncios diferentes. Se você mantém o slogan daquele produto, você está fazendo um elo, tá certo? É uma linha de ligação entre um anúncio e outro, uma campanha e outra. E alguns slogans, no caso, o primeiro criado para a campanha Volkswagen foi o Bom Senso sobre Rodas. Bom Senso sobre Rodas o Bom Senso sobre Rodas era um slogan que servia não só para o Fusca, como acabou servindo para os outros, tá certo? Os outros carros da companhia. O Bom Senso sobre Rodas foi criado no brainstorm, mas que teve a importante participação do cliente. Na época, vamos aproveitar esse parênteses para falar desse cliente. Na época, o cliente chamava John Cordon, ele era diretor da área de marketing da Volkswagen. John Cordon era um apaixonado pelo carro e ele, junto com a agência, e participava aqui da nossa sociedade, na ocasião, um profissional brilhante chamado Otto Scherber. E eles dois, conversando, chegaram à conclusão de que o Bom Senso sobre Rodas serviria para o carro, e durante anos esse slogan foi mantido. Depois de um tempo, as coisas mudam e nós chegamos a fazer 5 ou 6 slogans ao longo da história do Fusca. Até pouco tempo atrás, foi feito um grande concurso popular. O Brasil inteiro participou desse concurso para achar um novo slogan para a Volkswagen, que foi você conhece, você confia. Isso é um slogan não criado pela agência, não criado pelo cliente, foi criado pelo mercado, o que de vez em quando dá certo. Nem sempre, mas esse caso deu certo. E agora nós estamos com uma nova fase. Mas slogan ajuda a posicionar não só o produto, como às vezes a própria companhia. Desculpe, mas já soltou o breque de mão? Isso. Com calma. Solta a embreagem devagar. Não tem importância. Dê partida novamente. Não. Põe um ponto morto primeiro. Não, assim não. Você já imaginou se não fosse um Volkswagen? Durante a campanha aparecia a necessidade, de vez em quando, de se proteger os revendedores, ou seja, na ocasião não havia oficinas especializadas em todo o Brasil, só os revendedores estavam treinados na fábrica para consertar a Volkswagen. E era um trabalho complicado na época, embora o carro seja simples, precisava de alguma especialização. E quando alguém ia numa oficina qualquer, corria o risco do trabalho não ser bem feito, de ter um arame em algum lugar, aquele troço. Então, um dos anúncios feitos na ocasião foi exatamente para que os revendedores tivessem a proteção da imagem do técnico. Quer dizer, então, ao invés de xingar, entre aspas, as oficinas que estavam paralelas aos revendedores, nós fizemos um anúncio muito mal escrito na tabuleta, e que o anúncio é assim: cuidado com os especialistas, que eram os chamados não treinados da fábrica. E antes de mostrar o anúncio que eu vou mostrar a vocês, eu queria contar uma história que, na ocasião em que se fazia, no começo da Volkswagen, houve uma passagem. Os carros todos nacionais foram para a Transamazônicas, quer dizer, eram 5 ou 6 carros de cada marca, e se desfilaram para experimentar uma travessia da Transamazônica. Ao chegar em alguns lugares da Transamazônica, precisava parar antes, porque era uma coisa ainda selvagem, tinha índio em algum lugar. Então os carros paravam nessa grande caravana, alguém ia de bandeira branca até aqueles índios pedir permissão para a passagem. E quando chegou-se numa região lá, os índios tinham uma coisa mal escrita. Quando nós chegamos perto, segundo a lenda, os índios já tinham escrito numa tabuleta: conserta-se Volkswagen.
Eles já sabiam, já tinham o know-how da coisa. Eis aqui o anúncio que era para proteger os revendedores. Desde menino, o Zezinho tem uma incrível habilidade em consertar máquinas de costura. Dizem também que ele é mestre em dar jeitinhos em Volkswagen. Se o dono deste Volkswagen entregasse seu carro a um serviço autorizado, a coisa seria diferente. Lá somente mecânicos treinados na fábrica põem a mão no seu Volkswagen usando ferramentas e peças aprovadas pela fábrica. Esta é a grande diferença entre os serviços autorizados Volkswagen e o Zezinho. Os mecânicos dos serviços autorizados aprendem mecânica na escola. O Zezinho aprende no seu carro. A publicidade do Fusca cumpre, ao longo do tempo, e até hoje faz isso, ela faz aquela ponte. Toda publicidade de qualquer produto é uma ponte entre uma geração e outra, não geração chamada, como é conhecida a geração vamos dizer, cronológica, não. A geração que eu digo é de consumidor. A geração de consumidor, você tem que lidar com cuidado, porque de cada 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos, troca a geração de consumidor. Eu vou ilustrar para entender. Uma menina de 9 anos ganha um sapato plástico que ela gosta muito. Quando ela tem 15 anos, ou seja, 6 anos depois, ela não quer mais sapato plástico. É a mesma pessoa, só que com outras vontades. No caso do Fusca, a publicidade ela serve de ponte porque a pessoa que está vendo um carro, ele é jovem e ele não pode ver ali o carro do pai. O carro do pai é um outro carro para ele. Então, por isso que a publicidade do Fusca é sempre jovial, sempre alegre, sempre desprovida de coisa séria, não sei o quê, apesar da informação, porque tem que falar sempre com a geração que chega, com os jovens que estão chegando. E é evidente que os mais velhos adoram coisa de jovem e coisa boa, como é o Fusca. Então, a publicidade tem essa obrigação. Outra coisa que a Volkswagen, ou que seja, que a publicidade da Volkswagen precisa fazer, sem dúvida nenhuma, é aquele outro pedaço que a publicidade tem que fazer, o pedaço invisível e o pedaço visível da comunicação, ou seja, da publicidade do carro. O pedaço visível da comunicação é o pedaço que você vê na mídia, ela aparece em televisão e tudo mais, é o carro com as informações e tudo mais. O pedaço invisível da publicidade, que é tão importante quanto o outro, o pedaço invisível é aquele que protege a imagem do consumidor. Por exemplo, nós estamos de jeans em qualquer lugar, você pode ir de jeans na igreja, num casamento, que você está protegido. A publicidade garante que você está na moda. Você pode ir de tênis em qualquer lugar hoje, a trabalhar ou na missa ou namorar, sei lá o quê. Você pode viajar de primeira classe num avião de tênis, porque a imagem do tênis nos protege. Mas você não pode ir em qualquer lugar de chapéu. Aliás, você não vai em nenhum lugar de chapéu, senão você é um simples... o que os italianos chamam de contadini, nós chamamos de caipira, no mau sentido. Caipira quer dizer o cara que não sabe, não o caipira nosso, eu sou de Mococa caipira, não é esse caipira, o caipira fora da moda, porque a publicidade não nos vende a ideia de ter chapéu, ela não nos protege. O chapéu não tem o pedaço invisível e hoje porque não tem também nem o visível. O Fuscão é o tipo do carro ideal para as pessoas que estão sempre apressadinhas. Me desculpe, meu bem, eu tenho que levar titia ao aeroporto. Ele tem um potente motor de 52 HP Não me lembrei, titia. e bitola mais larga nas rodas traseiras. Onde é que você foi? Levar titia ao aeroporto. Fuscão 1500, para quem não tem tempo a perder. Tem uma idade em que a gente tem que respeitar as ideias do pai. Ô, pai, desculpe a demora, viu? Mas tá aí o Fuscão pro senhor. Eu entendo, filho, eu entendo. E tem uma idade em que se tem que respeitar as ideias que o filho faz da gente. Fuscão, todo mundo tem a mesma idade. Mas aí,
já repetidas vezes foi falado sobre a proteção da imagem do consumidor ou do usuário de Fusca, que tinha várias razões para isso. Uma delas é o Fusca não mudar muito, ou não mudar pouquíssimo. Quem tem um Volkswagen de 5, 6 anos atrás estava com um Volkswagen igual a quem comprava um novo, porque a mudança era muito ligeira. De tal maneira isso era, vamos dizer assim, leve as mudanças, embora sempre se aperfeiçoando o carro, que nós uma vez tivemos que fazer um anúncio. Como é que você... como saber se o seu vizinho tem um carro 67? Esse anúncio saiu quando se lançou a linha 67. Tô cheio de ficar sem carro. Mas o pior é aquele vizinho do Fusca. Eu te avisei, carro bom é Volkswagen. De fato, aquele Fusca dele não pifa. Não dá oficina. Vai e vem, e ele sempre contando papo. Tô até economizando pra comprar uma lancha. Epa, mas hoje o cara tá atrasado. E como eu vou gozar a cara dele se o Fusca deixou ele na mão? Oi! Vem cá! Vem ver como o Fusca tá puxando direitinho! Transamazônica, uma estrada que o Brasil planejou algum tempo atrás. Aí filmamos naquela ocasião uns tratores, máquinas pesadas, fazendo aquela estrada de difícil acesso, e aqueles pneus mais altos do que um próprio caminhão, e aquela mão de obra complicada, terra para todo lado, e lá vinha atrás, evidentemente, um engenheiro que só podia andar naquela região de Fusca. Esse filme foi um marco na história do Fusca, sem dúvida nenhuma, na época em que se previa uma Transamazônica. Vamos ver o filme.